Alguma pessoa já te parou na rua e te disse que você parece alguém que ela conhece? Conheçam Nancy. Ela nasceu no dia 4 de março de 1968. Ela era uma mulher de 20 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Nancy era casada com um homem chamado Todd e tinha uma filha de 1 ano e 3 meses chamada Sylvia. Ela trabalhava em uma grande rede de pizzarias. Todos os dias pela manhã, ela ia para o trabalho, chegava antes de qualquer funcionário, abria o estabelecimento, fazia algumas massas, preparava algumas pizzas e só depois ela abria a loja. No dia 24 de outubro de 1988, assim como fazia todas as manhãs, Nancy acordou, tomou seu café, se despediu de sua família e depois ela seguiu em direção ao seu trabalho. Alguns minutos depois, por volta de 9 horas da manhã, o gerente de Nancy começou a ligar para o estabelecimento porque ele tinha esse costume para saber se ela estava conseguindo fazer as massas, como tudo estava indo. Só que naquele dia, Nancy não atendeu o telefone. Por volta das 9h30 da manhã, como ele não conseguiu falar com Nancy, ele decidiu pegar seu carro, dirigiu até o estabelecimento, porque eu acho até que ele acreditava que Nancy não tinha ido trabalhar, então ele foi verificar. E assim que chegou ali, ele começou a caminhar pela loja, chamou Nancy, ela não respondeu, e quando ele chegou no banheiro da loja, ele a encontrou quase sem vida. Após isso, Nancy foi levada para o hospital. Assim que chegou ali, ela acabou perdendo a vida. Então, após isso, ela foi levada para análise, onde se concluiu que Nancy perdeu a vida devido a um tiro e que também havia sinais de abuso. Após isso, os policiais então foram chamados. Eles imediatamente foram até o restaurante para ver o que havia acontecido. Assim que chegaram ao local, eles perceberam que na porta não havia sinais de entrada forçada, então eles acreditavam que foi Nancy quem abriu a porta. Ao olhar o caixa, eles perceberam que faltava muito dinheiro e depois disso eles decidiram ir até o banheiro. Quando chegaram ao banheiro, eles encontraram uma cápsula calibre 22, começaram a ficar se questionando o porquê tudo aquilo tinha acontecido. Inicialmente, eles acreditavam que foi um roubo que deu errado, talvez a pessoa não sabia que Nancy estava ali, ou que a pessoa sabia que só ela estava naquele horário e por isso foi até lá. Como existiam poucas evidências, eles ficaram muito sem ter o que procurar, porque também não tinha testemunhas no local, já que ela estava sozinha no estabelecimento, mas mesmo assim, as investigações continuaram. 2 semanas depois, 2 pessoas foram até a pizzaria que Nancy trabalhava. Parece que esses homens trabalhavam em uma outra filial dessa mesma pizzaria. Então, assim que eles chegaram ao estabelecimento, eles comeram, beberam cerveja e, em certo momento, uma garçonete disse que eles estavam brindando a Nancy. Como eles perceberam isso e acharam suspeito, as pessoas que trabalhavam naquele local decidiram contar à polícia sobre esses 2 homens. Eles então foram chamados e assim que os policiais começaram a conversar com os dois, eles começaram a suspeitar ainda mais, porque aqueles 2 homens pareciam saber muito sobre o caso. O nome desses 2 homens é Christopher, que tinha 22 anos na época, e Richard, que tinha 19. Conforme informei, eles foram contactados pela polícia. Não só eles foram interrogados, como a namorada de Richard também foi interrogada. E quando ela foi ouvida, ela disse que seu namorado não tinha como ter feito aquilo com Nancy, que ele ficou o tempo todo com ela, e por isso os policiais pediram que ela passasse por um teste do polígrafo. Assim que fez esse teste, ela não foi aprovada, então eles começaram a desconfiar ainda mais deles. E quando falaram com Richard, ele continuou dizendo que ele era inocente, que não tinha feito nada, e Christopher também inicialmente disse a mesma coisa.
Nas matérias que li, não fala muito sobre como foi o interrogatório de Christopher e Richard, porém, conforme falei para vocês, o que dá a entender é que eles falaram a todo momento que não tinham feito nada, que eram inocentes, e por isso, nesse primeiro interrogatório, os dois foram liberados. Alguns dias depois, os dois foram chamados novamente para um novo interrogatório. Nesse segundo interrogatório, Richard continuou enfatizando que não tinha feito nada, que era inocente. Porém, quando os investigadores falaram com Christopher, ele mudou toda a sua versão, disse que sim, ele e seu amigo eram responsáveis por tudo o que ocorreu com Nancy e ainda disse que foi Richard quem tirou a vida dela. Após isso, os investigadores coletaram algumas amostras de DNA de Christopher e Richard. Ao sair o resultado, se constatou que a amostra de Richard não era compatível com a amostra que foi encontrada em Nancy, porém que a amostra de Christopher era sim compatível com a que foi encontrada. A partir daí, os policiais disseram que tinham encontrado uma espécie de pelo no banheiro onde Nancy tinha sido encontrada. Eles então analisaram esse pelo, disseram que ele era microscopicamente igual ao pelo de Richard e por isso assim eles disseram que tinham um caso contra eles e os dois foram presos. Algum tempo depois, os dois então foram levados a julgamento. Nesse julgamento, Christopher fez um acordo para testemunhar contra Richard, porque assim ele ia conseguir evitar a pena capital, e aconselhado por seus advogados, ele foi sim até lá e testemunhou contra o amigo. Durante seu julgamento, Richard continuou alegando que era inocente. Ele disse mais uma vez que estava com a namorada no dia em que tudo aconteceu e quando foi confrontado pelos promotores sobre o porquê Christopher estava testemunhando contra ele, Richard não soube responder. Ao final de tudo, no julgamento dos dois, eles foram considerados culpados, receberam perpétua, sem possibilidade de condicional. Porém, essa história não termina aqui. 3 anos após a prisão dos dois, um homem que estava preso no mesmo local que Richard o confundiu com outra pessoa, o agrediu, e por isso ele teve que ficar um bom tempo no hospital e, embora tenha sobrevivido, ele ficou com danos cerebrais permanentes e nunca mais voltou a ser o mesmo. Em uma matéria até se diz que ele chegou a ser enviado para um hospital psiquiátrico após isso, porque ele não tinha mais condições de ficar na prisão. 8 anos depois, quando ninguém mais estava falando sobre o caso de Nancy, a polícia recebeu uma carta de um homem chamado Aiken Marino. Ele estava preso em uma outra prisão do Texas por outros casos bem parecidos com o que tinha acontecido com Nancy, e nesses casos ele recebeu 3 prisões perpétuas. Aparentemente, dentro da prisão, esse homem acabou se tornando religioso, ele recebeu alguns conselhos e por isso ele decidiu enviar uma confissão para os investigadores do caso de Nancy. Nessa carta que enviou, o tal homem afirmou que foi ele quem tirou a vida dela, contou detalhes sobre tudo e ainda disse que não sabia o porquê Christopher tinha confessado uma coisa que ele mesmo tinha feito. Ainda nessa carta, Aiken disse que podia comprovar tudo o que estava dizendo. Ele falou que quando foi preso 3 anos antes, os policiais tinham coletado a arma que ele utilizou em todos os crimes e falou que a arma que estava em posse dos policiais era a mesma que ele utilizou em Nancy. Depois disso, a arma foi levada para uma análise, ela foi comparada com o cartucho que foi encontrado no banheiro próximo a Nancy e quando saiu o resultado, no resultado dizia que o cartucho e a arma não eram compatíveis. Então, eles não deram muita atenção para Aiken. E então, 2 anos depois, ele ainda continuou indo atrás, decidiu então enviar uma carta para o até então governador George W. Bush, onde ele disse a mesma coisa que ele já tinha dito. E então, por causa disso, um detetive foi designado. Esse detetive foi até Christopher, conversou com ele, e segundo o detetive, Christopher continuou dizendo que ele e Richard eram culpados, que foram eles que tinham tirado a vida de Nancy, e por isso, mais uma vez, eles decidiram ignorar Aiken.
Um ano depois, após Aiken escrever a carta para o governador, Christopher mudou sua história. Ele começou a afirmar que sua confissão tinha sido forçada na época dos fatos, disse que na época também ele tinha sido agredido pela polícia e que seu acesso a um advogado foi negado durante seu interrogatório. A partir daí, Christopher contatou o projeto Inocência de Wisconsin. Esse projeto é um grupo de pessoas que investigam casos onde acreditam que pessoas inocentes foram injustamente condenadas e ajudam essas pessoas. Ao falar com Christopher, o fundador do projeto não tinha certeza sobre sua inocência. Ele então decidiu conversar com seu advogado, falou a respeito de Christopher, porém o advogado dele o aconselhou a deixar para lá, pois ele só estaria perdendo seu tempo. Algumas pessoas também começaram a questionar sobre o porquê Christopher demorou tanto para falar, por que ele ficou tantos anos preso e por que o teste de DNA dele tinha dado positivo na época, se ele era inocente. Mesmo com todo mundo dizendo que Christopher não era inocente, esse homem decidiu que precisava investigar. Através de uma investigação paralela que esse projeto fez, eles descobriram que na época dos fatos, o teste de DNA não era tão preciso assim, e por isso o Wisconsin Innocence Project pediu que fosse feita uma nova análise de DNA para ver se o DNA de Christopher e Richard eram realmente compatíveis com o que foi encontrado em Nancy. Assim que saiu o resultado, se comprovou que o DNA de Christopher não era compatível, que o DNA de Richard também não era, e por isso eles decidiram coletar o DNA de Aiken para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Assim que saiu o resultado do DNA de Aiken, se comprovou que sim, ele era o responsável por tudo, que foi ele quem esteve no restaurante no dia em que tudo aconteceu, que foi ele quem tirou a vida de Nancy, e por isso eles entenderam que Christopher e Richard realmente eram inocentes. Uma outra coisa que preciso dizer para vocês é que a arma de Aiken mais uma vez foi analisada. Dessa vez, eles enviaram a arma para um outro laboratório e quando saiu o resultado, se comprovou que a cápsula encontrada no local era totalmente compatível com a arma de Aiken. A partir daí, Aiken disse que as evidências que o ligavam ao caso, incluindo as chaves de Nancy, estavam na casa de seus pais, fora que tinham outras coisas pessoais dela na casa dos pais de Aiken, e quando os policiais foram até lá, eles realmente encontraram tudo. Ele ainda relatou que começou a escrever para se confessar à polícia em 1996, mas como não teve retorno, ele decidiu então falar com o governador. Aiken então começou a falar para os investigadores muitas coisas que aconteceram no dia dos fatos. Ele revelou que eles não encontraram sinal de entrada forçada no restaurante porque ele chegou com o uniforme do Pizza Hut, bateu na porta, Nancy o olhou, pensou que ele era apenas um funcionário e por isso ela permitiu que ele entrasse. Os policiais então questionaram sobre o porquê ele não só pegou o dinheiro e foi embora, por que ele tirou a vida de Nancy, e então ele revelou que antes daquele dia ele já tinha sido preso por um outro caso, ficou um bom tempo preso, e que enquanto estava nessa prisão ele ficou com muita raiva de uma guarda e que tinha prometido que assim que ele saísse ele ia encontrar uma mulher bem parecida com ela e que ia tirar a vida dessa pessoa. Após todas as revelações e todas as evidências, Richard e Christopher foram libertados em 2002, porém, conforme relatei para vocês, Richard precisa de cuidados pelo resto da vida e ele nunca mais será o mesmo porque não ficou bem mentalmente. Algum tempo depois, os dois processaram a cidade de Austin, no Texas, porque eles foram presos injustamente. Christopher recebeu 5 milhões, Richard recebeu 9 milhões e 900 mil, depois ele recebeu mais 950 mil, e além disso, ele processou Christopher por incriminá-lo falsamente e recebeu mais 500 mil dólares. Não se sabe por que Christopher confessou. Na verdade, o que ele diz para todo mundo é que ele foi coagido, que os policiais o obrigaram a confessar, porém muitas coisas ainda estão inexplicadas, porque ninguém entende o porquê
ele incriminou Richard também. Christopher atualmente afirma que sua confissão foi o resultado de pressão policial e também pelo medo de receber a pena capital. Ele citou vários períodos em que os investigadores ficaram falando para ele sobre as consequências de não confessar, que de qualquer forma ele seria preso, e por isso ele fez o que fez. Ele fez apenas porque tinha receio da pena capital ou do que poderia acontecer com ele. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Não saia daqui sem deixar o seu like ou pelo menos um emoji nos comentários. É de graça, não custa nada. Se você está assistindo pela TV, para aí 10 segundos, corre e deixa apenas um emoji se você não sabe o que comentar, porque isso não faz nenhuma diferença na sua vida, mas faz total diferença na minha, tá bom? Eu agradeço muito a quem chegou ao final desse vídeo e eu espero vocês aqui para um próximo, que sai geralmente segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque sempre que eu coloco vídeo aqui, eu posto lá e você nunca vai se perder nos dias, sempre vai saber quando tem vídeo novo aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.